Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estude.info. Hoje eu vou resolver para vocês aqui as questões da prova da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que foi realizada agora no dia 19, tá bom? As questões de informática aí para vocês. Então, a questão de número 36, era a primeira questão aí da prova 1, ela fala o seguinte: em um computador com Microsoft Windows 10 em sua configuração original, existe um arquivo lista.txt, que contém 250 linhas de conteúdo. Ele está dentro da pasta c:/temp. E um atalho na área de trabalho para esse arquivo com o nome arquivo principal, ou seja, ele tem, além desse arquivo aí, ele tem um atalho lá no meu desktop, né, na minha área de trabalho, com o nome de arquivo underline principal. Quando eu clico com o botão secundário do mouse sobre o atalho e seleciono a opção abrir o Windows, o que acontece? Então, esse arquivo lista.txt que está dentro do c:/temp, ele tem esse atalho aí, arquivo principal no meu desktop. Quando eu clico com o botão direito, o botão secundário é o botão direito. O botão direito do mouse, ele me abre a janela de opções, tá? Então, o que acontece? Quando eu clico com o botão direito e seleciono a opção abrir, né? Então ele vai dar a opção de abrir lá. Ele vai abrir o bloco de notas em branco? Não, tá? Isso seria se eu fizesse um novo bloco de notas, tá? Aí ele abriria em branco. Abrirá o explorador de arquivos na pasta c:/temp? Não. Esse daí seria o quê? Abrir no local do arquivo. Eu tenho essa opção aí de abrir no local do arquivo, tá bom? Dentro das opções aí, quando eu clico com o botão direito do mouse em cima de um arquivo. Em cima de um atalho de um arquivo, né? C. Vai abrir o bloco de notas com o arquivo temp/lista.txt? Até aí tudo bem, tá? Ele vai abrir esse arquivo aí. Vamos ver as outras? Exibirá um erro porque o nome do atalho é diferente. Não, tá? Nome de arquivo e atalho, eu posso colocar o nome que eu quiser aí no meu atalho, tá bom? Aí, vai abrir as propriedades do atalho? Não. Aí eu teria que ir lá nas opções de propriedades do arquivo dentro dessa janela de opções. Então, a alternativa correta aí, a que vai melhor satisfazer, a alternativa C. Vai abrir o bloco de notas com o arquivo temp/lista.txt, tá bom? Então, olha, poderia ser c:/temp, né? Ficaria mais, digamos assim, completo. Mas esse aí é o nome do arquivo dentro do meu computador aí, beleza? Próxima questão de número 37, ó. No Microsoft Word 2016, em sua configuração padrão, um usuário criou uma tabela com uma linha e duas colunas. Na primeira célula, digitou 1 e depois pressionou Tab. Em seguida, digitou 2 e pressionou Tab. Digitou 3 e pressionou Enter. Digitou 4 e pressionou Tab. Digitou 5 e pressionou Enter, né? Assinale a alternativa que indica com quantas linhas e colunas, respectivamente, a tabela ficou. Aqui, ó, é um pouquinho diferente, tá? Eu vou pegar meu apontador para mostrar para vocês. Desculpa a canetinha, né? Para mostrar para vocês o desenho da tabela no Word, como que fica. Então, ele foi lá, ó, ele desenhou para mim, né? A tabela com uma linha e duas colunas, tá? Então, aqui tem uma linha e tenho duas colunas, tá bom? Duas colunas aí. O que ele fez? Na primeira célula, ele foi e digitou 1. E depois ele pressionou Tab. Quando ele pressiona Tab, ele vai para a próxima aqui lateral, tá bom? Ele vai aqui na horizontal pegar a minha próxima célula, tá bom? Então vai lá, ó. Próxima célula da minha direita aí é aqui. E ele foi e digitou 2. E pressionou Tab de novo. O que ele vai fazer? Ele vai vir para cá? Não, porque eu não tenho célula, tá? Não tenho mais coluna aqui. Só que o que ele faz? Ele não cria coluna, mas ele cria uma nova linha aqui embaixo. Então, ele vai criar uma nova linha, tá? Criou uma linha com duas colunas, tá bom? Então, ele já cria de acordo com o padrão ali que eu delimitei em cima, tá? De colunas. Então, a próxima coluna, a próxima célula aqui, ele digitou daí o número 3 e pressionou Enter. Quando ele pressiona Enter, o que acontece? Ele não vai criar uma linha abaixo, mas ele vai para uma linha abaixo aqui dentro da minha célula. Então, ele aumenta o conteúdo da minha célula, tá bom? Minha célula, agora, ao invés de ela ter só uma linha, ela tem lá duas linhas de escrita dentro dela, né? Não tem a divisão, mas tem a linha de escrita dentro dela, tá? Então, fica como, ó? Aí vai ficar o 3, ele digitou daí agora aqui o 4. Vai ficar assim, ó, tá? 3, 4, beleza? E depois ele pressionou Tab. O Tab o que faz? Tab vem para próxima na horizontal aqui quando eu tenho. Se eu não tenho, ele cria uma linha nova dentro da minha tabela, tá bom? Então, e daí digitou 5 e pressionou Enter. Pressionou Enter e acabou, tá? Pressionou Enter, o que ele faz? Ele vai criar uma nova linha para a edição de texto aqui embaixo, tá? Não uma nova linha de tabela, beleza? Então, aguardem, tá? Tab, ele sempre vai para a próxima aí na minha horizontal. Acabou a minha delimitação, ele cria novas linhas de tabela, tá bom? E o Enter, quando eu estou trabalhando em tabelas aqui
no Word, ele cria uma nova linha dentro da célula, tá? Não uma nova linha de tabela, é uma nova linha para eu editar texto aqui dentro. Então, ele ficou respectivamente com duas linhas, né? Uma linha, duas linhas e duas colunas, tá? Aqui eu até tenho um desenho para vocês, ó. Eu só vou apagar aqui para não dar ruim, né? Vou apagar tudo aqui para não ficar complicado para vocês visualizarem como que ficou o desenho aí, tá? O desenho ficou da seguinte maneira, ó, né? Ele pegou lá e fez a minha coluna, tá? Ele limitou a minha célula lá, a minha tabela, né? 1, 2, olha lá, 1, tab, criou outra aqui, 3, apertou Enter, ó, uma linha nova dentro da minha célula, apertou Tab, 5, Enter, tá? Então, ó, ficou dessa maneira aí a minha tabela dentro do Word. Então, a alternativa correta, a alternativa A, duas linhas e duas colunas. Essa daqui é para confundir como a gente trabalha com Excel, né? Que quando a gente está trabalhando com Excel, quando a gente aperta o Enter, ele faz o que? Ele vai para a próxima célula abaixo, tá? Então, aqui ele não tem célula abaixo, ele cria uma nova linha, tá? O único procedimento de criar células é o Tab aí dentro do Word, quando eu estou fazendo a navegação dentro de uma tabela, beleza? Então, 37 aí, alternativa A. 38. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2016 em sua configuração padrão. Aí aqui, ó, essa planilhinha bonitinha, né? Ele faz o seguinte, na célula C2 existe uma função que foi copiada por meio da alça de preenchimento até a célula C6. É a função igual C, abre parênteses, alguma coisa, né, a condição dela, e o que eu vou fazer caso essa condição seja verdadeira, e o que eu vou fazer caso essa condição seja falsa. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da função. Aqui, ó, ele me deu alternativas com ou e com e, tá? Então, o que acontece? Ó, como que funciona o ou e o e dentro da função C, tá? Função C, a gente sabe que ela é sempre critério, tá? Ela começa por um critério. Esse critério ele tem um comparador lógico, então, ó, ele tem os comparadores, né? Maior aqui no caso vai vir nessa função, tá? Então, tem lá maior, menor, igual, diferente, maior, igual, menor, igual, tá? Então, ó, primeiro, critério com o comparador. Caso a minha comparação for verdadeira, o que eu vou fazer? Então, esse caso for verdade. E depois, ponto e vírgula, o que eu vou fazer caso o meu critério seja falso, tá? O que eu vou retornar caso ele seja falso aí. Então, qual que é a minha condição? Ó? As condições que ele coloca para mim são as seguintes, né? Ele vai me dar de resultado ou concluído com sucesso ou concluído com ressalva. Só que, de acordo com essas condições, então vamos ter que fazer o seguinte, tá? Vou ter que preencher aqui para achar qual que melhor se encaixa. Quando eu vou substituir, vou colocar essa função ou aqui dentro do meu critério, eu tenho que fazer as comparações, tá? O ou, como que ele age? O ou, ele vai me dar a possibilidade de colocar mais de um critério dentro da função C, e se um for verdadeiro, ele já retorna o valor de verdade. Para ser falso, todo mundo tem que ser falso, tá? É diferente do e. O e, todo mundo tem que ser verdade para ele retornar o valor de verdadeiro. Se um for falso, ele já é falso, tá? Não importa, lá eu tenho 10 condições aqui no ou. São 9 falsas e uma verdadeiro. Ele é verdadeiro, tá? Ele é bonzinho. Ah, tem que ser ou isso para ser verdade, ou isso, ou isso, ou isso. O E não. O E já tem que ser todo um conjunto. Todo mundo tem que ser verdade para ser verdadeiro. Se eu tiver lá 10 condições, 9 são verdadeiras e uma é falso, ele já é falso, tá bom? Então vamos ver a primeira aí, alternativa. A2 maior do que 10. A2 é maior do que 10? O 5 aqui, né? 5 é maior do que 10? Não. Então é falso. Então, ó, cuidado, tá? A próxima tem que ser verdadeiro para dar certo aqui. B2 é maior do que 12? 10 é maior do que 12? Não. Então, ó, se ambas são falsas, ele retornaria para mim concluído com ressalvas. Aqui ele retornou concluído com sucesso. Então, não pode ser, né? Porque as duas são falsas. Então, quando ele me dá a condição minha falsa, eu vou ter que retornar o valor de falso, tá? Não retorna o valor de verdadeiro. Então, falso é concluído com ressalvas, beleza? Então, vamos lá para E, ó. A2 maior do que 5, né? Então, ó, A2 maior do que 5. Quem que é 2? A2 é 5. 5 é maior do que 5? Não, 5 é igual, tá? Então, é falso. Nem precisaria resolver isso daqui para saber que ele vai retornar para mim falso, tá? Concluído com ressalvas. Só que aqui, ó, na minha situação, ele tem que retornar concluído com sucesso. Então, a B aqui também não pode ser. A alternativa C, ou A2 menor do que 10. A2 é menor do que 10? 5 é menor do que 10? Opa, sim. Então, é verdadeiro. E, né, desculpa, aí não. Ou B2 menor do que 15. B2 é o valor de 10. 10 é menor do que 15? 10 é menor do que 15. Então, ó, verdadeiro, tá?
Então, que ele deu concluído com sucesso poderia ser essa daqui. Só para a gente conferir se é ela mesmo, vamos jogar ela aqui na minha célula de baixo, tá? Vamos jogar ela aqui agora na minha C3, tá? Então vamos lá, ó. A2, em vez de ser A2, né? Como eu arrastei aqui pelo alço de preenchimento para de baixo, virou A3, tá? Então, ó, A3 é menor do que 10? A3 é 12, tá? 12 é menor do que 10? Não. Então ele é, deixa eu só apagar aqui para não confundir vocês, né? Então ele é falso, tá? Então a gente coloca lá, ó, falso, porque o número lá que eu tenho 12 não é menor do que 10. E a próxima aí, vamos ver a próxima. B2 é menor do que 15? B2 é menor do que 15? Quem que é B2? B2 é 11. 11 é menor do que 15? Opa, 11 é menor do que 15, tá? Então, verdadeiro. Como é um ou outro, né? Que ele é verdadeiro aí, aqui já vai dar errado, porque ó, é concluído com ressalvas, né? Se ele deu verdadeiro, é concluído com sucesso. Então, não pode ser essa também, tá? Porque, ó, ele retorna verdade, né? Que é o ou que eu estou trabalhando aqui. Vamos ver a próxima aí, alternativa D. Alternativa D, A2, ela é menor do que 10. Quem que é A2? A2 é 5. 5 é menor do que 10. Beleza, então ela estaria verdadeiro. E B2 menor do que 15. Quem que é B2? B2 é 10, né? 10 é menor do que 15. Então, verdadeiro também. Vai ser concluído com sucesso? Vai. Então, poderia ser. Mas vamos fazer o mesmo procedimento aí. Vamos jogar ela aqui para baixo, tá? Vamos jogar na próxima. Então, ó, vou ter que apagar aqui de novo, né? Para vocês. Tô apagando, ó. Para não dar... Opa, desculpa, porque é errado, né? Tô apagando aqui para não dar ruim, né? Vamos lá. Canetinha bonitinha. Próximo aí, ó. Ele virou A3, né? Que eu joguei ela aqui para baixo. A3 é menor do que 10? Quem que é o A3 aqui? O A3 é 12. 12 é menor do que 10? 12 não é menor do que 10. Então é falso. Nem preciso saber o resto para saber que ele vai ser concluído com ressalvas, tá? Então, ó, porque é o valor meu de falso. Então pode ser que seja, tá? Vamos ver, vamos jogar ele na outra aqui. Se ele já funciona nessa. Vamos ver se ele funciona agora nas outras, tá? Vamos ter que ir um por um aí para a gente delimitar se é AD mesmo, tá? Agora eu coloquei ele, em vez de ser A3, eu joguei ele aqui, ó, tá? Então ele passa a ser agora A4. 9 é menor do que 10? Verdadeiro. Agora em B4. 14 é menor do que 15? Verdadeiro. Então é concluído com sucesso. Então já não pode ser, né? Porque aqui ele retornou para mim concluído com ressalvas, tá? Então, ó, que sacanagem, né? Não pode ser, esperamos que seja E, né? Porque até agora nenhuma deu certo, tá? Vamos lá. A2 menor do que 10, beleza? A gente já viu que isso aqui é verdadeiro, né? Que 5 é menor do que 10 e B2 menor do que 12. B2 aqui é 10, é menor do que 12, beleza? A gente viu que é verdadeiro também, tá? Então, ó, 10 é menor do que 12. Então, aqui pode ser que seja essa daqui. Vamos ver as outras alternativas dela aí. Vamos jogar ela para baixo, tá? Vamos colocar lá agora com que ela seja o meu... Deixa eu apagar aqui de novo, tá? Com que ela seja agora o meu A3, né? A3 é 12, tá? 12, ele é menor do que 10? Não, ele é falso, tá? Então, já teria que ser concluído com ressalvas. Beleza, né? Então, aqui, ó, ele já me deu ok nessa e ok nessa. Vamos ver se ele dá ok aqui agora na 4? Vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui, né? Bora lá, então. Agora ele é A4, né? Porque eu joguei ele aqui agora na minha C4. 9 é menor do que 10? 9 é menor do que 10. Verdadeiro. E B2, B4, né? Que ele ficou, é menor do que 12? B2 não é menor do que 12, porque B2 é 14. 14 menor do que 12 não é, tá? Então, falso. Então já retornaria concluído com ressalvas. Retornou concluído com ressalvas? Retornou. Ó, tô achando que pode ser essa, hein? Vamos ver lá, agora se eu colocar ele aqui, ó. Se eu jogar aqui agora o A2, se eu jogar ele aqui em A5, né? A minha penúltima aí, a gente tá acabando já, tá? Vamos lá? A2, A5, 13, ele é menor do que 10? 13 não é menor do que 10, então falso. Nem preciso resolver o resto, né? Se ele já deu um falso que não é falso, então tem que ser concluído com ressalvas. Ó, deu concluído com ressalvas. E agora tomara que o próximo aí dê certo, né? Vamos lá. Então bora lá. Agora ficou A6, né? A6 é 9. 9 é menor do que 10? Verdadeiro. E 11, né? Que ficou B6. B6 é menor do que 12? B6 é 11. 11 é menor que 12? Verdadeiro. Então ele tem que retornar lá concluído com sucesso.
concluído com sucesso. Então, a alternativa correta aí dessa função C é que ele tem que ser preenchida com o E, né? EA2 menor do que 10 e, ao mesmo tempo, B2 menor do que 12, tá bom? Então, a gente teve que ir fazendo uma por uma para ir eliminando aí as nossas alternativas, tá? Para ver qual que daria certo, beleza? Alternativa correta, então, a alternativa E. Aqui, além dele saber como que você queria que resolvesse a função C, ele quer que você aprenda, né? Que você consiga delimitar como ele faz a movimentação aí de uma célula até a outra pela alça de preenchimento ou pela cópia, tá bom? Então, ó, sempre que aumentar, né? Aqui ele estava em C2 e ele foi para C6, né? Ele aumentou o quê? O meu número de linhas. Ele aumentou em 4 linhas. Então, se ele aumentou em 4, quando eu vou mudando de uma para uma, eu tenho que ir aumentando de uma em uma, tá bom? Tenho que aumentar ali dentro da minha função também, belezinha? Então, a alternativa correta aí é a alternativa E. Se você não sabe função C, se você não sabe como faz a movimentação, tem uma aula aqui no meu canal, tá? Que eu falo somente sobre a função C e sobre a parte de movimentação. Inclusive, na última correção do meu simulado de informática, aí, que eram 30 questões da Sesgran Rio, tem uma questão bem parecida com essa, que ele faz movimentação e depois resolução da função C, beleza? Se quiserem dar uma olhada lá, é bem interessante. Próxima questão fala o seguinte, ó. Tem-se uma apresentação com 4 slides no Microsoft PowerPoint 2016 em sua configuração padrão. Todos os slides sem animações ou transições. Considere que a apresentação está em modo de apresentação, com o primeiro slide sendo exibido. Nesse cenário, pressionar as teclas seta para baixo, né? Coloquei lá o seta para baixo, ou o End, a partir do slide 1, produzem o mesmo efeito desde que. Então, ó, o seta para baixo ele vai para o próximo slide, tá? O End ele vai para o último slide da minha apresentação. Então ele quer saber, ó, como que eu faço, né, para, entre aspas, aí, os dois terem a mesma função, ou seja, para os dois irem para o final da minha apresentação, para o último slide da minha apresentação, tá? Como que eu tenho que fazer? Ó, se ele tem 4 slides, tá? Então, ele tem 1, 2, 3, 4. Ele tem que fazer o quê? Slide 2 apenas esteja oculto. Se só o 2 estiver oculto, quando eu aperto seta para baixo, ele vai do 1, né? O 2 está oculto, ele vai para o 3, tá? Ele tem que ir do 1 para o 4 direto, beleza? Slide 3 apenas esteja oculto. Não. Se o 3 está oculto, quando eu aperto a seta para baixo, ele vai para o próximo, que é o 2, tá? E quando eu aperto o End, ele vai para o 4 de qualquer maneira, né? Se slide 4 apenas esteja oculto, não. Seta para baixo, ele vai para o meu segundo slide. E o End, daí, se o quarto está oculto, ele vai para o terceiro. D, slide 2 e 3 apenas estejam ocultos, tá? Então, somente o 2 e o 3. Aí pode ser, porque se eu apertar do primeiro lá, no primeiro slide, eu ocultei o segundo e o terceiro, coloquei seta para baixo, qual que é o próximo que está em exibição? É o quarto. E se eu apertar o End, ele vai para o quarto slide também. Então, a alternativa correta aí, a alternativa D, tá? 2 e 3 apenas estejam ocultos. Cuidado com a pegadinha da E aí, tá? A E fala o seguinte, ó, slides 2, 3 e 4 estejam ocultos. O que acontece, ó? Se o slide 2, 3 e 4 eles estão ocultos, quando eu aperto a minha seta para baixo, ele encerra a minha apresentação, tá? Que é o próximo slide. Como eu não tenho um próximo, acabou, encerrou. Mas o End ele vai para o último slide, tá? Se o 2, 3 e o 4 estão ocultos, eu estou no primeiro, qual que é o último? Continua sendo o primeiro, tá? Então, quando eu aperto o End, ele continua no primeiro slide, beleza? Não confundam aí, tá? O End ele não encerra a apresentação, ele vai para o último slide da apresentação, beleza? Então, ó, cuidado com essa pegadinha aí, beleza? Questão 40. Ricardo preparou e enviou uma mensagem de correio eletrônico para 4 destinatários, Rafael, Andréia, Lúcia e Matias. Considere que todos os usuários utilizam o Microsoft Outlook 2016 em sua configuração original e que todas as mensagens foram enviadas e recebidas com sucesso. Lúcia, ao receber a mensagem, clicou no botão Responder a Todos e a mensagem que foi automaticamente preparada continha os usuários Ricardo, Rafael e Matias. Isso significa que... Então, ó, vamos lá, vamos por partes aqui para a gente não se embananar, tá? Então, ó, Ricardo, ele preparou e enviou. Ele enviou a mensagem para quem? Para Rafael, para Andréia, para Lúcia e para Matias, tá? Todo mundo recebeu isso daí. Todo mundo utilizou o Outlook lá e todas as mensagens foram enviadas e recebidas com sucesso. A Lúcia, ao receber a mensagem, clicou com o botão Responder a Todos. Então, ela colocou lá Responder a Todos e a mensagem foi automaticamente preparada, continha os usuários. Então, ó, quem que só continha? O Ricardo estava lá, tá? O Rafael também estava nessa mensagem do Responder para Todos e o Matias, tá? Matias estava lá também.
Isso significa que a Andreia, tá? A Lúcia lá. Então a Andreia, o que aconteceu? Ela não recebeu a mensagem de Ricardo? Ela recebeu, né? Acabou de falar lá que ela recebeu, tá? Estava no e-mail original de Ricardo no campo com cópia oculta? Pode ser, tá? Pode ser que ela tivesse lá, que a Lúcia, daí quando ela recebe, o que acontece? Ela não vê a Andreia, tá? Porque a Andreia ela tá no campo com cópia oculta. Então, quando ela vai responder a todos, ela responde ao Ricardo, que enviou, ao Rafael e ao Matias, né? Já lá, a Andreia, ela não visualizou. Então, pode ser que seja essa daqui, tá? Vamos ver as outras. A Andreia, né? Ela estava no e-mail original de Ricardo no campo com cópia iria aparecer também, né? Lá para a Lúcia, a hora que ela colocasse no responder a todos, tá? Porque ela fazia parte do meu e-mail, dos destinatários de e-mail, independente lá se ela está no campo de destinatário ou com cópia, tá? D. Não enviou a confirmação de leitura para Ricardo? Nada a ver, tá? E estava offline? Não. Você não precisa estar online lá para receber um e-mail, tá? O e-mail chega para você de qualquer maneira aí, né? Não precisa estar online no computador lá com ele ligado para receber um e-mail, tá? Para ler precisa, né? Mas para receber não. Então a alternativa correta aí, a alternativa B, né? Ela estava no e-mail original de Ricardo no campo com cópia oculta. Se você não sabe esses campos, se você não sabe como que são essas mensagens, né? Esses padrões aí que ele coloca, tem uma aulinha aqui no meu canal também falando só sobre e-mail, sobre envio de e-mail, tá? Também na minha última correção do Banco do Brasil, tem uma questão que eu falo só sobre isso, tá? Campo de cópia oculta, o campo com cópia, né? Os destinatários e assim vai, tá? Anexos de e-mail e por aí vai, beleza? Então, essas aí foram as questões da prova da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? Questões aí bem até que simples, né? Exceto essa xaropinha aqui do Excel, né? Que a gente teria que fazer conta por conta, então ela demanda um pouquinho mais de tempo, né? E as outras são mais o tipo Unesp mesmo, né? Umas pegadinhas aí, algumas coisas que a gente não costuma utilizar no dia a dia ou que a gente utiliza no dia a dia, só que não presta atenção, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Se ficou alguma dúvida, precisa de correção de alguma outra prova, quer alguma outra questão aí, deixa nos comentários. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp lá, aqui embaixo também tem o link do grupo do WhatsApp para você entrar, conversar comigo, conversar com os outros alunos. A gente está fazendo simulados de informática todos os dias. A gente tem um ranking lá para ver quem que acerta mais, quem que acerta menos, aonde que tem que melhorar. Tem aula, tem conteúdo lá todo dia também para vocês, beleza? E vocês podem interagir e tirar dúvida direto comigo lá no nosso grupo. Vejo vocês aí na próxima aula. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe aí no comentário, deixe um joinha, que ajuda bastante. E bons estudos. Bora gabaritar a informática.